Larissa Arantes, que já está conectada conosco, porque hoje teve início ou a retomada, né, de um julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais lá no STF. Só que acabou que esse julgamento foi suspenso mais uma vez, deve ser retornado na quarta-feira da semana que vem. Assunto quente, né, Larissa, que perpassa várias e várias discussões que a gente já falou aqui em outras oportunidades. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Ótima noite, Larissa. Ei, Flávio, boa noite, muito boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Assunto quente e que ficou ainda mais em destaque, né, Flávio? Com a divulgação do inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado elaborada ali, estudada por um grupo de pessoas, né? 37 indiciados, dentre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, Flávio, e aí o que aconteceu hoje, né? Como você bem disse, esse julgamento ele começou, mas acabou, né? A sessão acabou sendo encerrada sem a apresentação dos votos dos ministros, apenas Dias Toffoli, que é um dos relatores de uma das ações a respeito desse assunto, que se manifestou ali, mas ainda a gente não tem conhecimento dos votos de todos os ministros, o que deve acontecer aí nas próximas semanas. Como você bem disse, o julgamento vai ser retomado na quarta-feira da semana que vem. E aí o que acontece, né, Flávio? O grande destaque desse julgamento é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que diz esse artigo? Esse artigo diz que as plataformas só podem ser responsabilizadas por postagens feitas por terceiros e que de alguma forma, né, causam danos ou possam ser classificadas como ilegais. As plataformas só podem ser responsabilizadas após descumprirem uma ação judicial, ou seja, veio ali a ação judicial para que aquele conteúdo fosse removido, mas a plataforma não cumpriu. Aí, ela pode ser responsabilizada por dano moral por essa postagem que foi feita, por exemplo, numa rede social, etc. E aí, quando a gente fala de plataforma, a gente está falando de sites, a gente está falando de redes sociais, enfim, tudo que engloba esse universo. Aí o que acontece? Por que esse artigo que está em debate? Porque a AGU, por exemplo, a Advocacia Geral da União, veio com um posicionamento hoje dizendo que, olha, esse artigo é inconstitucional. A gente tem que prever a responsabilização da plataforma mesmo quando não houver uma decisão judicial ordenando que determinado conteúdo seja retirado do ar. É preciso que a gente considere a possibilidade de algo extrajudicial, ou seja, quando não há essa formalização, mas aquela postagem é ilegal, é irregular, causou danos a alguma pessoa ou propagou discursos inconstitucionais, aliás. Então, a discussão, né, o posicionamento da AGU veio nesse sentido. E aí agora, o que os ministros precisam de fato decidir? Se vão caminhar aí com esse posicionamento da AGU, por exemplo, não é só da AGU, mas estou citando aqui porque foi o que teve destaque hoje, se os ministros vão acompanhar esse posicionamento da AGU ou se vão divergir em relação a essa responsabilização. E quando a gente fala, né, nesse artigo, a gente está falando em ampliar essa responsabilização, portanto, das plataformas. E importante também, apesar da gente não ter tido ainda conhecimento, né, dos votos dos ministros, o ministro Alexandre de Moraes, ele se manifestou hoje rapidamente, ele deu uma declaração durante o julgamento de hoje, dizendo que o que a gente viu em 8 de janeiro, por exemplo, os atos de 8 de janeiro, mostrou que a autorregulação das plataformas não é ineficaz, não está adiantando, ou seja, as plataformas se autorregularem, elas mesmas definirem, né? Se é irregular, se é ilegal, temos que tirar do ar. Isso não está sendo suficiente. E aí ele cita, olha, o 8/1 foi planejado em boa parte por meio das redes sociais. Então, toda uma propagação de discursos inconstitucionais, enfim, tudo o que a gente pôde observar e mais o que a gente descobriu depois,
toda essa autorregulação, ela não está sendo suficiente. A gente precisa defender uma regulação que venha, no caso, de fora, né? Que venha, portanto, de uma legislação consolidada, no caso do Brasil, para determinar, portanto, essa proteção aos direitos, digamos assim, né, Flávio? Então, é isso que está em debate. Esse assunto, quando a gente fala que já é quente, porque é de fato, né, essa problematização de até onde vai a responsabilidade da plataforma, até onde não, isso a gente já vem debatendo de certa forma. A gente viu, por exemplo, o PL das fake news e toda aquela batalha que o projeto enfrentou no Congresso e acabou engavetado, né? E agora a gente vê, portanto, esse debate no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar, Flávio, mas o destaque, digamos assim, é esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, Flávio. Muitas discussões, né, Larissa? Muita coisa para ser analisada e são pontos importantes, né? A gente chegou num momento que é preciso, de fato, discutir essas coisas, porque temos crimes sendo praticados na internet e elas vão precisar se adequar, né? Eu digo as plataformas, aqueles que fazem a gestão do nosso conteúdo. Larissa, obrigado, viu, pela participação. Amanhã estaremos aqui para sextar mais uma vez. É isso, querido. Obrigada. Tchau, tchau.